Ricardo, muito boa tarde. Antes de mais, agradecer a tua disponibilidade para estarmos aqui a falar um bocadinho, conhecer-te um pouco melhor. E eu queria começar por aí mesmo, ou seja, perceber quem é o Ricardo do ponto de vista profissional, por onde é que já andou, para as pessoas também se relembrarem um bocadinho e identificarem-se contigo. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Bom, o Ricardo tem 37 anos, eu sou um jovem, mas já comecei há alguns aninhos no futebol. Sou licenciado em treino desportivo de alto rendimento pela Faculdade de Rio Maior, pela ESDRUM. O Ricardo começou desde muito cedo no Sport Alenquer e Benfica, como estagiário. Pronto, optei por fazer um pré-estágio durante o segundo ano no Sport Alenquer e Benfica, no qual conheci logo, tive a sorte de bater com um conjunto de treinadores muito interessantes, já na altura, com o nível de organização e o nível de exigência demasiado elevado para a altura. E depois, a partir daí, foi o começar, época em época, sempre tive a sorte de voltar para as academias de Benfica. Terminando a fase curricular, fiz estágio no Sport Lisboa e Benfica, com o professor João Paulo Costa, no qual fui 2 anos adjunto do professor. Depois fiquei como treinador principal, no qual também estive durante 3 anos, mais 3 anos, enquanto treinador principal no Benfica. E depois, isto como o futebol é parte nestas situações, é tipo uma progressão em escada, com os conhecimentos que vamos tendo. O Mister João Alves é para a Suíça, tinha trabalhado comigo no Benfica, convidou-me, emigro pela primeira vez. Posto a primeira aventura na Suíça, na segunda divisão, no Servette, com o Mister João Alves, voltei a Portugal. Na altura já colaborava com a Escola Superior de Desporto de Rio Maior como docente. Fiz uma pausa, mas no final do ano ainda passei pelo Monsanto com o Mister Gorris, como adjunto do Mister Gorris, na altura na terceira divisão. Surge o desafio para treinar após sair do Benfica, esqueci-me, tive ainda também um ano no Real Sport Clube, no Juvenis, no Campeonato Nacional. Após a aventura no Monsanto, voltei à Suíça, também pela mão do Mister João Alves. Posto isto, termino o contrato na Suíça, termino o meu UEFA Pro. Ao longo destes anos fui tirando todas as formações, o UEFA, o Basic, o A e o Pro. E após isso volto ao futebol de alto nível, com um convite através do professor Alexandre para integrar a equipa técnica do Mister José Peseiro nos Emirados Árabes Unidos. E de lá para cá com o Mister José Peseiro foi Al Wahda nos Emirados, Al Ahly no Egito. Depois voltámos para o Porto, Braga. Consequentemente fiz uma pausa com o Mister, voltei à Suíça para um projeto menos profissional, mais amador, no Stade Lyonnais, na terceira liga, para ajudar um colega meu. Também precisava de uma pausa, precisava de um momento menos estressante e de reflexão, no qual correu muito bem. O José Peseiro volta-me ali há um ano depois, que iria abraçar o projeto Sporting, no qual era impensável dizer que não. Voltei a Portugal e um ano posteriormente o presidente do Stade Lyonnais optou por me ligar para me dar a oportunidade de voltar a treinar, ser eu o treinador principal. Todos estes anos com o Mister José Peseiro fui preparador físico do Mister. E pronto, e o ano passado voltei como treinador principal. Fiz os primeiros 6 meses no Stade Lyonnais, na terceira liga, nos quais correram muito bem. Um projeto muito simples, com pouco investimento, com muitos meninos, mas correu bem. E o fruto do trabalho foi positivo, ao qual fui convidado em janeiro pelo presidente do FC Sion, da primeira liga, para ingressar no clube, assim numa transferência em 2 dias, e pronto, no qual aceitei e pronto. Ok, pessoalmente queria perceber um bocadinho hobbies, tempos livres, quem é o Ricardo fora do futebol, se há espaço para haver um Ricardo fora do futebol. Bom, como é que tens aproveitado agora este tempo? Nós, como treinadores, nós temos 2 vidas, quando estamos no futebol e quando não estamos no futebol. Quando estamos no futebol não há tempo para mais nada, a não ser futebol. Quando não estamos no futebol, aproveitamos para fazer tudo um pouco. Logicamente, sendo pai de uma menina com 3 anos, vai fazer 4 anos, neste momento o tempo vai todo para ela, a energia é toda gasta com ela e os hobbies acabam por ser muito poucos. Em tempo de pandemia, passei a pandemia, pronto, estava no ativo, não é? Como treinador do Sion, com toda aquela atividade virtual,
que é de conhecimento comum. Então, o Ricardo também não fugiu à regra, o UFC Sion também não fugiu à regra, com os controles diários, os treinos diários, muitas vezes sessões bidiárias. Mas pronto, como o hobby acaba por ser um pouco dedicado a muita pesquisa, gosto muito de ver o que é que outros treinadores fazem. Sou um viciado em procurar vídeos de treinos, vídeos de outros treinadores, compreender ideias de outros treinadores, para reformular as minhas ideias, para pensar um pouco naquilo que faço, inclusive para mudar muitas daquilo que são as minhas ideias na gênese, na base. Um pouco ao lado, gosto de fazer desporto, embora muitas vezes não tenha tempo para o fazer, especialmente esportes de raquete. Mas pronto, neste momento aproveito um pouco mais para o fazer e me dedicar um pouco mais à família. Tendo já passado por várias posições dentro de uma equipa técnica, eu queria perguntar-te que funções e que áreas de intervenção é que tu achas que são predominantes e que hoje não podemos viver sem elas numa equipa de alto rendimento? Mas cá ver, o futebol desenvolveu muito. O futebol hoje em dia desenvolve a passos que nunca antes aconteceu. Hoje uma tecnologia, amanhã já é obsoleta. O que acontece é que hoje em dia depende muito de treinador para treinador. Já trabalhei com treinadores que davam muito mais ênfase a determinada tecnologia, outros a outra, áreas de intervenção, outros a outra. Tem muito que ver com o nível competitivo ao qual também estamos inseridos. Agora, para mim, há determinadas áreas que são determinantes, nomeadamente a área do controle do treino, a área do treino individualizado, a área da performance individual, depois também a área da análise da própria equipa, performances do próprio adversário, depois uma área não tão próxima, próxima do treino, mas que não deixa de ser tão ou mais importante muitas das vezes, que é a nutrição, suplementação energética, tudo o que são áreas da psicologia, o suporte aos jogadores. Ou seja, existe uma panóplia de áreas que, logicamente, quando estamos num contexto menos profissional, temos menos recursos, por vezes temos que saber nós próprios dominar um conjunto de ferramentas para que possamos intervir em todas elas. Quando estamos num clube, por exemplo, profissional com recursos, porque há muitos clubes profissionais com poucos recursos, temos essa capacidade de poder jogar e tocar em todas essas áreas sem que a nossa responsabilidade seja diretamente relacionada com elas. E quais é que são as principais características hoje em dia que os treinadores devem possuir, ou seja, dentro do seu leque de características e de grandes valias, para conseguir fazer parte de uma equipa técnica independentemente da área de intervenção? Consegues identificá-las? Repara, eu acho que hoje em dia as pessoas têm que ser, acima de tudo, boas pessoas. Ter caráter. Ou seja, não estou a dizer com isto que tem que ser chamados yes men, que tem que estar sempre sorridente. Não, todos nós temos problemas. E não é só o treinador principal, os adjuntos também muitas vezes, era um comentário que eu ouvia muito e trocava muitas vezes com os meus colegas de staff. Muitas das vezes o stress e a pressão está só no treinador principal. Não. O stress e a pressão está em todos os elementos da equipa técnica, está em todas as pessoas que trabalham em equipa para chegar a um determinado objetivo. E muitas das vezes o stress que está adjacente àquela pressão diária e de competição, fala-se muito nos treinadores, mas todos os elementos também a têm. Nós somos todos humanos. Mas muitas vezes só nos focamos no treinador. Os adjuntos estão lá para ajudar o treinador. E quem ajuda os adjuntos? Os adjuntos têm que ter essa capacidade. Então vamos cá ver. Se tem essa responsabilidade de ajudar o treinador principal, tem que ter uma capacidade mental, uma capacidade de trabalho, uma competência formativa, de experiência forte para que eles, primeiro, eles possam ajudar eles próprios. E em segundo, para que eles possam depois, com toda a sua força e toda a sua energia, ajudar o treinador principal. E havendo essa pressão e havendo esse peso, como é que tu vês que um treinador adjunto ou os vários treinadores adjuntos podem gerir a sua autonomia? Ou seja, existe responsabilidade, isso é um facto, mas agora esta autonomia, quem é responsável final, quem são os treinadores adjuntos, o treinador principal, como é que tu geres isto dentro de uma equipa técnica? Ela pode ser conquistada. Os adjuntos podem conquistar essa autonomia, mas eu acho que tem que partir sempre do líder. Ou seja, eu posso muitas das vezes não estar de acordo com o meu líder, dou a minha opinião nos momentos corretos, nos momentos em que sinto que ela terá que ser dada, mas a decisão é sempre do treinador.
quem manda é o treinador. Aliás, é o nosso líder, nós estamos com o nosso líder. E para estarmos com o nosso líder, temos que, em primeiro lugar, perceber até que ponto é que podemos ir e que disponibilidade é que o treinador também nos dá para que nós possamos ir. E depois, logicamente, que tendo essa responsabilidade, a partir daí, temos que ser competentes e profissionais ao máximo, quando eu digo profissionais, naquilo que são os olhos do treinador, para que possamos colaborar a 100% com o treinador, mediante aquilo que nos é pedido. E falaste um bocadinho sobre a tecnologia e claramente que está inerente, como é que sentes o impacto hoje em dia? Achas que é impossível trabalhar na alto rendimento sem tecnologia? Esta é a primeira pergunta. E depois, em que áreas é que tu sentes que o impacto é maior? Repara, hoje em dia, não é só no futebol, hoje em dia já não sabemos viver sem tecnologia, ponto. Não sei até que ponto, do ponto de vista social, até do ponto de vista emocional, isso não será um problema, mas do ponto de vista da performance será sempre uma solução e nunca um problema. Aliás, isto é a minha opinião. Claro. Quem disser o contrário acho que pode estar a perder alguns metros para os seus adversários. Porquê? Porque hoje em dia sabemos que com base na tecnologia conseguimos controlar o que nós fazemos, causas, efeitos, que tipo de trabalho é que está a ser bem feito, que tipo de trabalho é que deverá ser feito ou melhorado para alcançarmos aquilo que são as nossas performances, sendo ela, quer ao nível da nossa performance técnico-tática, com recurso aos vídeos, com recurso à associação de valores GPS, valores de deslocamento associados a vídeos aos momentos do jogo, sendo ela noutras dimensões, como na área da psicologia, como na área da própria nutrição. Cada vez mais há mais plataformas para recolha de informação e de dados para que possamos compreender praticamente aquilo que são as 24 horas de cada dia, que cada dia tem, do atleta. Nós sabemos que hoje em dia podemos controlar através das recolhas de sangue, recolhas de saliva, um conjunto de informação que nos proporciona dados. Poderão não ser decisivos naquilo que são determinadas tomadas de decisão, mas que nos ajudam. Então porquê não as ter, não é? Há que as ter. Exatamente. E que tendências, sabes, consegues de certa forma visualizar e antecipar para onde é que caminhamos nesta implementação da tecnologia no futebol e no treino? Repara, a tecnologia vai sempre evoluir em função também do que o jogo vai evoluindo. Hoje em dia sabemos que o jogo é mais rápido, o jogo é mais intenso, o jogo é jogado em espaços mais reduzidos, embora as dimensões do campo se tenham mantido as mesmas, mas porque as regras do jogo assim o permitem. O que é que acontece? Acontece que a tecnologia vai sempre caminhando como se fosse paralelamente àquilo que o jogo nos vai dando, àquilo que a evolução do próprio jogo nos vai dando. E o que é que o jogo nos vai provavelmente dar no futuro? Sendo mais intenso, acredito que cada vez mais o jogo ainda vai sendo mais intenso. Mas hoje há jogadores que já fazem 60 jogos, é verdade. O jogo, as médias de velocidade dos jogos, valores médios, vamos falar de valores médios, são maiores, os jogadores já conseguem cada vez mais ter mais sprints, esforços de alta intensidade conseguem cada vez ser maiores na especificidade de cada posição, é verdade, mas a tendência é para que nós tornemos os jogadores ainda cada vez mais performers, ou seja, com mais rendimento. Por isso acredito que o jogo vai continuar a ser mais intenso, com mais ritmo, independentemente das estratégias que treinadores utilizem ou não para matar ritmos de jogo, e isso ultimamente, inclusivamente até surgiu essa polémica. Acredito que alguma alteração às regras do jogo também poderão ajudar a que esse tipo de comportamentos não aconteçam, como por exemplo, eu há dias li um artigo que dizia que o tempo médio do jogo, o nosso campeonato estava abaixo praticamente das ligas, estava em 16º em 33 ligas da Europa, algo desse género, e tínhamos cerca de 52% apenas de tempo útil. O que quando nós falamos e ouvimos que mas há jogos onde eles têm 60 minutos de tempo útil, se olharmos, se calhar alguns jogos os mais competitivos até poderão ter, mas estamos a falar em Portugal 52% de tempo útil é muito reduzido. Então se calhar há que tomar algumas medidas para que, provavelmente recorrendo a outras modalidades, em que o tempo seja útil e não um tempo total onde depois o árbitro fica ao critério do árbitro de uma forma mais subjetiva ou não, um tempo de acréscimo. E acho que são tudo medidas que poderão ajudar inclusivamente a um aumento, um incremento ainda num aumento maior de ritmo e de velocidade do próprio jogo. O jogador cada vez mais como atleta? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia, quem é o jogador que não é atleta? Se nós compararmos o nosso tempo do Cristiano Ronaldo, e vão muitos anos, com o tempo do Eusébio,
duas grandes referências no futebol, a evolução é tremenda, é enorme, mas uma delas é claramente o culto do corpo. O cuidado com que os atletas hoje têm no seu corpo. Nós estamos só a falar no exercício, mas em tudo o que compõe o descanso, as horas de sono, os tipos de recuperação, a quantidade de dinheiro que hoje os jogadores utilizam em comprar instrumentos e ferramentas que colaborem naquilo que é as suas recuperações, naquilo que é o sono, recorrer a um conjunto de profissionais como personal trainers para lhes suportar em casa, naquilo que é um trabalho extra, para além de todo o trabalho que fazem nos clubes. Hoje em dia os atletas gastam imenso dinheiro naquilo que é o seu trabalho pessoal e o seu corpo, porque a ferramenta de trabalho é o seu corpo. Exatamente. E qual é o envolvimento, ou qual pode ser o envolvimento dessa acrescente que o atleta vai procurando? Falaste aí do personal trainer fora a equipa técnica, por exemplo, e continua a haver alguma dicotomia de opiniões sobre esta relação. Como é que tu vês essa relação e como é que tu achas que pode caminhar para uma situação mais feliz? Eu não creio que seja um conflito. Okay. Creio que tem que existir um acordo. Exatamente. Primeiro, quem é o responsável por isto? Será sempre o jogador, porque o clube implementa um conjunto de treinos, um conjunto de cargas em função daquilo que eles entendem que é o ideal para a performance daquele atleta. Okay. Sabendo sempre que, se não existir um acordo, ele poderá estar a fazer um trabalho às escondidas, pondo em causa todo aquele tipo de trabalho que nós supostamente nem conhecemos ou não sabemos. Se formos contra, provavelmente ele vai fazer o às escondidas. Se formos a favor, então por que não facultar um conjunto de informações onde o nosso staff, os nossos responsáveis pela área do controle do treino, o próprio preparador físico, consiga ter um acesso direto para com estes personal trainers, para que a gente consiga chegar aqui a um mútuo acordo, ou pelo menos lhes fazer passar a informação do que é que foi feito ou não, inclusivamente tudo o que são relatórios de fadiga, training loads, que nós temos no clube, poderem chegar ao próprio personal trainer. Hoje em dia já existem aplicações onde os jogadores têm acesso a toda a informação que fazem e que têm recursos no próprio clube, inclusivamente podem-nos mostrar aos próprios personal trainers para que os próprios não trabalhem sobre treino. O que poderá acontecer depois é pôr aqui em questão ou em causa a própria competência desses personal trainers, mas isso o próprio jogador terá que ser responsável ele por saber e ter noção do que está a fazer ou não. Sabemos que os jogadores experientes têm essa competência e essa experiência, os jogadores jovens poderão ter mais problema e poderão criar aqui um próprio problema para eles próprios. E por onde é que achas que passa a solução para isso? Se calhar personal trainers através do clube, confidencialidade e aqui algum acordo por parte entre o personal trainer e o clube. Como é que vês esta relação? Repara, eu não acredito que o personal trainer do próprio clube seja uma solução por um motivo. Porque os próprios jogadores sentem-se confortáveis a serem eles, é quase como que um ego pessoal. Certo. Isto funciona um bocado como que é uma necessidade ou é um ego. E neste último projeto no UFC Sion, eu posso dizer que tínhamos 3 jogadores que tinham os seus respectivos personal trainers e os seus respectivos fisioterapeutas, mas depois tornou-se moda todos os outros também adquirirem por moda, ou seja, não é que precisassem, nem foram à procura, foram simplesmente porque aqueles tinham, então também têm que ter. E até que ponto é que isto não acaba por ser jogadores que nem são, repara, nem são provavelmente jogadores que tenham muita vontade no próprio trabalho do corpo, porque é que vão adquirir um serviço suplementar nesse sentido? Há jogadores claramente que têm muita vontade em trabalhar e esses faz muito sentido, esses acredito que existe até uma intencionalidade. Mas jogadores que eles próprios, o ginásio, quanto mais longe melhor. Trabalho de recuperação após treino, quanto mais longe melhor, temos que andar sempre em cima deles, tem que existir ali um rigor, uma observação constante para que a gente possa garantir que eles o façam. Porquê que tem? Porque é uma moda. Como é que, eu queria perguntar-te um bocadinho como é que mudou a tua vida a partir do momento que te tornaste profissional? Sentir aqui um bocadinho não só da parte económica, porque há mudanças, também da parte familiar, a tua parte própria pessoal, e falaste há bocadinho que houve um período que tiveste de tirar um tempo para ti. Como é que estas mudanças afetaram a tua vida? Acaba por ser pessoal, ou seja, cada um de nós acaba por passar os momentos, a mesma experiência pode ter determinados efeitos em cada um de nós. Isto não há volta a dar. Logicamente que podendo e tendo disponibilidade, porque engane-se quem pensa que quando chegamos a profissional a nossa vida toda muda e passamos a ganhar todos
os salários mágicos e enormes que ouvimos na imprensa. E se ganham 2 ou 3. Não é bem assim, infelizmente. Devia de ser o contrário, mas não. O que acontece é que até ter a sorte de ter alguma capacidade financeira para me preocupar apenas com o futebol demorou algum tempo. Não foi logo, de todo. Logicamente, quando passas a ter alguma autonomia financeira, as tuas tomadas de decisão e as tuas escolhas são tidas e são tomadas com outro paradigma, ou seja, eu pessoalmente deixei de olhar para o fator financeiro como uma prioridade, aliás nunca o fiz também, mas deixou de ser claramente importante e passou a ser importante sim o projeto. O que é que aquele projeto, o que é que cada projeto me dava e onde é que aquele projeto me desafiava. Isso para mim foi sempre o ponto número 1 e tive a sorte, logicamente, de em todos os projetos por onde passei, que financeiramente sempre foram cumpridores, o que me permitiu a mim, logicamente, hoje estar numa situação onde posso dizer que hoje olho para o projeto e não para o lado financeiro. Mas tem influência, claro que tem, porque como te disse há pouco, quando entras no mundo profissional há muita coisa que deixas de ter, os amigos, deixas de estar com os amigos, passam a ser conversas e encontros muito virtuais, família. Se estás no estrangeiro, então passas tempos sem estar com os teus, podes ter ou não a possibilidade de levar família. Por exemplo, nos Emirados tínhamos a possibilidade de ter família, de estar com a família, mas no Egito não. Muito complicado. Questões de segurança, podíamos, mas tens de fazer opções, né? Tens que olhar para a tua família, e tudo isto depende muito do contexto onde vais estar, do nível profissional a que vais estar, e a partir daí são as tuas tomadas de decisão, mas logicamente que no início passei a ter a vida que tinha naturalmente quando estava na escola e trabalhava na formação. Relativamente a isso, achas que é importante ou é decisivo saber dizer que não? Não, é importante saber dizer que não. Há formas e há timings. Ou seja, o mais importante para mim é perceber os timings. Porque durante uma época desportiva, em função dos resultados, do stress competitivo, da acumulação de trabalho, dos momentos emocionalmente mais conflituosos, se calhar por vezes já aconteceu situações como treinador adjunto. E atualmente quais é que tu achas que são os principais desafios de um treinador que trabalha a alto nível e que quer também entrar neste patamar? Olha, para quem trabalha é se manter lá. Ou seja, porque o futebol está, como falámos há pouco, constantemente em evolução, ou seja, está num desenvolvimento contínuo, e é importante estarmos na crista da onda, como eu costumo dizer. Ontem li uma notícia que o Mr. Scolari diz que se esteve a renovar conteúdos, etc., para se preparar para o futebol atual. No fundo é isso, nós temos que constantemente estar ver novas tendências, perceber contextos, perceber em que direção caminham as equipas de sucesso, olhar aos resultados, aos valores, aos dados que nos abundam na internet para percebermos qual é a direção e a partir daí, com base nas nossas ideias, adaptarmos o nosso perfil ao contexto do futuro projeto que nós tínhamos. Para a malta nova, a continuar, no fundo, é tentar inovar, ser inovador, ter criatividade, não há volta a dar, mas acima de tudo, como falava há pouco, ser persistente, persistir e ir atrás do seu sonho, no fundo, algum dia a oportunidade de aparecer e depois estar preparado para agarrar. E relativamente à parte mais metodológica, o Ricardo é um treinador que tem alguma preferência em termos de momentos de jogo, é uma pessoa que se adapta, como é que tu sentes e como é que tu te vês nesta questão? Bom, em termos gerais, o jogo é um todo, não é? Eu olho para o jogo, olhando para ambas as fases do jogo e os momentos do jogo. Não me considero mais ofensivo ou mais defensivo. Porquê? Porque ambos os processos são interligados e impensável um treinador olhar para um momento do jogo ou para um momento de jogo ofensivo sem perceber como é que a equipa está preparada para a transição defensiva, ou ao contrário, como é que a equipa está organizada defensivamente sem olhar para o momento da transição ofensiva. Por isso, o Ricardo é um treinador que gosta de um jogo equilibrado
e que dá tanta importância a uma fase ou um momento do jogo como outro. E como é que tu periodizas quando tens de começar uma época, quando inicias um novo projeto? Primeiro, quais são as principais preocupações do Ricardo, do ponto de vista não só da equipa, mas das várias dimensões que constituem esse início? E depois, em termos de conteúdos programáticos, como é que tu os organizas? Bom, na prática, chegamos a um contexto, né? Clube novo, há vários aspectos a ter em conta, né? A começar por uma análise geral, que será determinante para tudo o resto. Certo. Primeiro, percebermos o contexto, historial do clube, questões culturais, percebemos características específicas quer do clube, quer da competição, percebemos claramente quais são os objetivos a que nos propomos, ou que a direção nos propõe, podem ser diferentes, mas tem que estar em convergência, porque senão não vai dar certo. Depois olharmos, fazermos um rastreio minucioso de todos os recursos que nós temos, sendo eles ou logísticos, materiais ou mesmo humanos, percebemos o que é que temos, o que é que necessitamos, o que é preciso pôr em prática. A partir daí, olharmos para aquilo que são as nossas ideias de jogo com base naquilo que analisamos, perceber se aquilo que são os nossos ideais encaixam ou não encaixam naquilo que temos à nossa disposição. Depois, qual é o compromisso que existe, ou vamos buscar mais jogadores para jogar o nosso jogo, ou nos adaptamos ao contexto que nós temos, importante. A partir daí, olhar para o calendário competitivo, começar a olhar então para, do ponto de vista da planificação, para o mapa em si, um plano macro, para tudo aquilo que são as nossas competições, onde, datas, quando, timings, a tal chamada calendarização que vai no fundo influenciar toda a nossa planificação conceptual. Sim. E a partir daí definimos quais são os métodos e meios de treino que nós queremos implementar e pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa, o que é isto pôr a mão na massa? É agarrarmos naquilo que é a nossa ideia de jogo, face ao calendário competitivo que nós temos, face aos conteúdos de treino dentro da organização ofensiva, defensiva, as interligações entre setores, métodos de jogo, fases de jogo, princípios de jogo, tudo aquilo que diz em respeito ao teu modelo de jogo, começares a temporalmente os dividir ao longo do tempo, do espaço que tens, que serão 8, 9, 10 meses de competição, sabendo sempre que depois há um paradigma de uma planificação micro, que é essa sim à qual nós damos depois mais ênfase, não deixando de lado um planeamento macro onde há grandes chavões de conteúdos que serão encaixados. E num período mais ideal, quanto tempo é que tu achas que deve ter uma pré-época, portanto um período pré-competitivo, e se tu achas que, ou se tu na tua prática tens tendência a priorizar uns momentos da organização mais do que outros, como é que fazes tens alguma coisa pré-definida? Vamos cá ver, esta pandemia tem-nos pôs a nu com base aos timings e às datas e aos tempos de uma preparação, não é? Era impensável prepararmos em 3 semanas uma equipa, como foi o caso, para que os campeonatos pudessem começar a todo o gás, e inclusive a jogar depois em 3 dias, a maioria das equipas tiveram 2 e 3 semanas de preparação. O que significa que, então, também não é inviável fazer preparações curtas. Certo. O que acontece é que, provavelmente, a forma e a performance dos jogadores poderá não ser a ideal, e não é certamente a ideal. Logicamente que depende do tempo que nós temos para preparar uma equipa, porque hoje em dia as competições são cada vez maiores, não são maiores, têm mais jogos, mas maiores no espaço e no número de tempo, temporalmente, o que significa que começam mais cedo os play-offs, as qualificações, e terminam cada vez mais tarde. Sim. E só não acabam mais tarde nos anos em que nós temos os campeonatos da Europa e campeonatos do mundo. Cada equipa que esteja em todas as frentes tem um número de jogos muito elevado, faz com que muitas das vezes os períodos preparatórios também sejam mais reduzidos. Porquê? Porque ou porque damos mais tempo de férias aos próprios jogadores, ou porque tivemos que começar mais cedo, começamos mais cedo a competir, o que faz com que entremos ainda durante o período competitivo numa fase preparatória. E por isso acho que períodos ideais não existem. Acho que o que é importante é definir bem os conteúdos a trabalhar. E essa definição do ponto de vista físico, técnico, tático e psicológico, certo. Ou seja, não só olhar para a dimensão daquilo que é o meu modelo, porque muitas das vezes aquilo também que
que muitos treinadores também se agarram às lógicas das priorizações táticas, onde tendo um microciclo padrão, então depois um microciclo tipo, chamado microciclo tipo, andamos sempre naquilo e a variação do microciclo do ponto de vista das capacidades físicas ela é menor. O que é facto é que nós sabemos que durante um período preparatório existe um conjunto de componentes físicas que têm que ser trabalhadas, desenvolvidas, têm que ser progredidas, tem que existir um caráter de progressão cíclico. Sim. E o que é facto é que muitas das vezes hoje em dia cada vez damos menos ênfase a isso e às quais eu dou alguma importância. Tu achas que há treinadores que dizem que é mais fácil trabalhar um momento do que outro? Quando eu digo que falo em facilidade, falo em assimilação, ok, por parte dos atletas. Tu tens essa preocupação ou tens essa consciência, isso implica e sobre a forma como trabalhas e planeias? Repara, eu acho que isso é um pouco pessoal. Ok. Porquê? Porque cada treinador acaba por estar sempre ligado, ou por passado como ex-jogador, ou como observador, como olhou ao jogo, ficou com excelentes referências de uma determinada época, de uma determinada década, de um determinado treinador, de um determinado jogador, ficam com referências às quais depois quase que se identificam, ou querem se identificar, ou se veem como algo parecido com, querem fazer algo parecido com. O que eu acho é que é o seguinte, ações sem bola são sempre mais fáceis de assimilar, ponto. Porquê? Porque não temos a bola que nos possa complicar a articulação dos momentos, das linhas dos jogadores. Ações com bola são sempre mais complexas de aplicar, mas também mais estimulantes. O que leva a que isso aqui é um compromisso entre ambas. Ambas vão ter os seus prós e os seus contras, ou aspectos mais positivos e menos positivos. Eu continuo a achar que ambas a mim são importantes e dou a mesma carga de importância a ambas. Como é que, falaste há bocadinho aí sobre o macrociclo, já falámos sobre os períodos mais pequenos, como é que, ou quais são as informações que tu precisas, obrigatoriamente, para o planeamento do microciclo? Aquela informação que tu não podes começar sem no primeiro dia da semana. Para, é importante olharmos um aspecto. Hoje os treinadores mudam muito, mas chegámos a uma equipa, onde a equipa já vem com um trabalho de base, onde tem um trabalho sólido de um treinador que esteve lá 2, 3 anos com um conjunto de comportamentos. Temos que ter a noção que essa equipa está fechada em alguns comportamentos e percebemos até que ponto é que as nossas novas ideias, se é que queremos implementar novas ideias, não serão contrassenso com aquelas, o que apagar estas determinadas rotinas vai ser mais duro. Sim. Teremos que ter mais disponibilidade para. Não, é uma equipa nova, construída com miúdos novos, com um conjunto de jogadores novos no clube. Sim. Vamos reconstruir uma base, ou seja, começar do zero, logicamente que é muito mais fácil aplicar um conjunto de conteúdos porque na sua gênese temos pouco ou nada. Temos o quê? Características pessoais, certo, características individuais, nas quais vamos ter que as convergir para um coletivo. Mas muito mais fácil do que já existir um paradigma coletivo ao qual nós vamos ter que destruir para aplicar as nossas ideias ou até, por simplesmente, continuar com essas mesmas ideias. Há um conjunto de princípios e, lógico, como treinadores temos os nossos relatórios, as nossas análises, fazemos os pontos-chave para nós determinantes para aquilo que será a identificação de um conjunto de comportamentos nos quais serão depois, nos irão regular aquilo que será a nossa prática seguinte. Queria entrar um bocadinho mais profundo por aí, ou seja, consegues enumerar as informações que necessitas, por exemplo, do departamento médico, as informações que necessitas do analista, as informações que precisas do preparador físico, ou seja, como é que tu pegas nesta informação e que informação é essa para depois convergir e planeares aquilo que é a semana de trabalho? Nós sabemos hoje que os clubes cada vez mais têm os funcionários já de longa data nos próprios clubes que têm bases de rastreio de dados físicos, dados técnicos, dados táticos, dados médicos e logicamente que toda esta informação vai colaborar em muito para aquilo que será os nossos primeiros passos. Porquê? Porque nos vão limitar muito que metermos o pé em buracos que supostamente não deveriam de lá estar. Do ponto de vista individual é mais fácil do que do ponto de vista coletivo. Porquê? Porque hoje o doutor chega e diz, olha, atenção que temos este jogador que tem estas tendências, tem estas limitações. Por exemplo, um caso prático, eu tinha um jogador no Sion que não podia treinar no sintético e não podia fazer sessões duplas, ou seja, podia apenas trabalhar uma vez por semana, porque tinha muitos problemas articulares, vinha de lesões, operações ao joelho, nos 2 joelhos, era um jogador que estava claramente limitado.
caindo num contexto onde esta informação não está previamente definida, não há teste, não há controle, não há nada, provavelmente aquilo que poderia acontecer era utilizarmos este jogador de uma forma constante, sem lhes dar as necessidades de pausa e de repouso que ele precisava, e provavelmente o poderíamos perder. Isto é apenas um exemplo. Do ponto de vista técnico-tático, nós temos um conjunto de ideias, com base nas nossas ideias de jogo, no nosso modelo, comportamentos que são claros e que gostamos de ver nos jogadores em jogo. Muito simples. Fazemos uma análise, olhamos àquilo que os jogadores nos dão neste momento. O lateral não fecha por dentro, quando envolve, recebe a bola sempre orientada com as costas para o meio campo adversário, ou seja, são pequenos erros individuais que têm que ser trabalhados. Ou há a hipótese de ter um lateral melhor, há a hipótese de buscar um lateral com base neste tipo de pequenas referências que nós vamos tendo e com base em alguns gadgets que nós temos também construídos, que faz com que depois ajudem naquilo que será a composição da nossa ideia de jogo e, logicamente, naquilo que será a importância dada a determinados momentos no treino para determinados comportamentos. Como é que é o dia-a-dia de um treinador profissional? Muitas vezes há pessoas que sentem que é só aquele treino de 1h30 ou 2 horas e vamos para casa. Como é que é o teu dia-a-dia quando estás a trabalhar como é que se divide? Nós agora na FC, no Sion, eu e a minha equipa técnica, até porque como não tinha a minha equipa técnica, tive a necessidade de fazer o quê? Início do microciclo, responsabilidades, tarefas para todos os responsáveis que estavam diretamente ligados a mim, dia a dia até ao jogo. Ou seja, de segunda a domingo, X horas, determinada tarefa, um determinado relatório, uma determinada análise de vídeo, para mim ou para os jogadores, trabalho finalizado, relatório do GPS, controle do treino, análise, datas, horas com cores diferentes. Porquê? Para organizar o dia de trabalho. E lógico, quando temos análise da própria equipa, análise do adversário, comparações de forças, planeamento dos treinos, controle do treino, quer dizer, certamente o treinador não trabalha apenas 2 e 3 horas por dia, aliás, provavelmente trabalha entre às 8 ou às 7 no clube, dependendo da hora a que treina, e sai provavelmente, às vezes até depois de jantar, depende. E quais é que são as principais vantagens que existem para os treinadores, vantagens e possibilidades para os treinadores quando trabalham fora de Portugal? Não vejo nessa dimensão como importância. Porquê? Porque se há país onde se trabalha bem no futebol, graças a Deus é em Portugal. E eu posso dizer isso com legitimidade. Não trabalhei em muitos países, mas já trabalhei em alguns. E não há dúvida que em Portugal é claramente o país onde mais se trabalha, onde com menos recursos financeiros, ou seja, não é com recursos logísticos ou humanos a que me estou a referir, é financeiros, onde nós com pouco conseguimos fazer, mas não é muito, é muito, 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 e está à vista. Está à vista, conseguimos bater com todo e qualquer país, quer em termos de clubes, quer em termos de seleções. O nosso país o nosso campeonato é um campeonato que é visto em todo o mundo. Cada vez mais o recrutamento de jogadores no nosso país é determinante e mais, inclusivamente, não sei ao certo, mas até a percentagem do produto interno bruto do nosso governo é enorme. A percentagem que o futebol contribui para o nosso país. Por isso, acho que o nosso futebol ainda tem muita coisa boa. E que estratégias? Hoje em dia falamos de um futebol cada vez mais e de atletas cada vez mais complexos, não é? Esta relação entre o que se vive dentro e fora do balneário, e estas pressões externas existem claramente. Como é que tu achas que deve ser o trabalho do treinador para tentar, de certa forma, não isolar o grupo, mas acima de tudo controlar e ter a certeza que o grupo está a ir todo com o mesmo objetivo? Vamos cá ver, o grupo tem que estar motivado, o grupo tem que ter um foco. Não só nós como treinadores temos que ter um foco, lógico, nós e o nosso staff, mas o grupo tem que ter um foco, o grupo tem que saber para onde caminha. E logicamente depois todas as sinergias têm que ser construídas em torno de cada jogador, tem que convergir sempre para o coletivo. Nunca é indivíduo, ao contrário, do coletivo partir para o individual, senão as coisas nunca vão funcionar, não é? Os jogadores têm que perceber que o projeto é coletivo. E nós temos que arranjar instrumentos e ferramentas para que eles sintam-se sempre parte desse mesmo coletivo. Isto é a história do puzzle. Cada jogador tem uma pecinha na mão e basta tirarmos uma ou duas pecinhas, tirar um ou dois jogadores de dentro do nosso puzzle, o puzzle jamais vai estar completo. Toda a gente tem a sua responsabilidade, a sua importância dentro de um coletivo.
E como é que nós podemos preparar-nos para dar a volta quando as situações não são tão positivas, porque existem em todos os contextos? Como é que nós podemos preparar-nos para isso? Quem pensa ao contrário é porque nunca lá esteve dentro, não é? E cada vez mais os jogadores são egocêntricos, porque é mesmo assim, os jogadores têm um ego pessoal, as suas redes pessoais, a sua vida privada, os seus luxos. Nós sabemos que os problemas vão existir sempre. Agora, temos que perceber que temos que lidar com o problema sempre com o coletivo de forma paralela. Okay. Um problema quem provoca o problema a primeira coisa que temos que perceber é até que ponto é que ele quer ser parte da solução ou continuar no problema. Se aquele problema tem uma origem e o destino será sempre um problema, então tem que se resolver. É porque não quer fazer parte da solução. Mas, como todos nós sabemos que muitas das vezes aquilo que acontece dentro de um grupo é a irreverência da juventude, da idade, o mostrar que quer ser mais opção, que não ficou contente com isto ou com aquilo, temos que fazer ver e mostrar à pessoa com total honestidade, franqueza, olhos nos olhos, o porquê das nossas opções e ele compreender que se for melhor que os outros, provavelmente o treinador não vai meter os outros. Provavelmente, numa lógica normal e natural. E depois ele perceber que aquilo foi um problema, mas não pode voltar a ser repetido. Ele tem que temos que arranjar uma solução para aquele problema. E a partir daí, o caminho é claro. Ou se resolve, ou se chega a um acordo, ou se não há acordo, é seguir o seu caminho. E é importante também termos aqui esta frontalidade para enfrentar os problemas. Queria perceber um bocadinho os timings, como é que como é que geras essa situação? Repara, sem dúvida, o problema tem que ser sempre encarado. Porque um problema hoje não resolvido, amanhã continua um problema, certo? Ou seja, vais para casa, quando chegares ao clube o problema vai lá estar, não foi só porque saíste e voltaste que o problema se resolveu por ele próprio, não. Mas isto não é só no futebol, é como na vida, como uma criança. Se a criança cometeu um erro e nós não lhe explicarmos porque é que ela cometeu um erro, provavelmente ela vai continuar a cometer o mesmo erro e não vai aprender. Independentemente de fazer mais birra ou menos birra, independentemente do jogador aceitar melhor ou aceitar pior, mas vai ter que aceitar. Porquê? Porque há um líder, há uma linha transversal de comportamento para todos, e no qual todos temos que estar dentro dela. Agora, logicamente que muitas pessoas, isto tem que ver com caráter, com personalidades, nós não somos todos iguais, logicamente há pessoas que aceitam melhor e aceitam pior determinados aspectos, questões de experiência, questões de posição dentro de uma equipa, mais experiente, capitão, menos experiente, um miúdo. Nós sabemos todos que o momento, o contexto vai claramente ditar a tua forma de agir. Não há uma receita, vamos decidir sempre assim, independentemente. Não, nós sabemos que o futebol é especial nisto. Ou seja, há momentos e nós temos que saber ler bem o momento para decidir bem no mesmo momento. Esse posicionamento do treinador é importante dentro do plantel, mas também é importante quando não estamos a trabalhar. Eu queria perceber um bocadinho como é que o Ricardo vê e, acima de tudo, como é que se posiciona quando não está a trabalhar, que neste momento é esse o caso. Como é que tu posicionas e que tipo de estratégias é que tu tens para conseguir ser visto? Repara, esse ainda continua a ser um dos aspectos aos quais eu não dou muita importância, devia dar mais do que dou. Claramente me focar muito mais naquilo que é a promoção de uma imagem, a promoção de um ideal, não o faço de todo. De qualquer das formas ocupo muito bem o meu tempo, ou seja, com estágios, eu sou alguém que gosto muito de ver outros treinadores trabalhar, tento furar aqui e ali para tentar, com outros colegas, em conjunto, nunca sozinho, não gosto de ir sozinho a lado nenhum, tento sempre ir com alguém, até porque depois é um momento pós observação de um determinado treino que faz com que a minha reflexão conjunta com essa mesma pessoa leve a que nos caminhemos numa determinada direção, mas já tive a sorte de poder ver treinadores como o Guardiola, como o Mr. Emery, como o Valverde, como Quique, Flores, a última vez no próprio Espanhol Barcelona, não há muito tempo, mas lógico, quando estamos a trabalhar não temos tempo para o fazer. Porquê? Porque normalmente estamos todos de férias ao mesmo tempo e em tempos as minhas férias eram passadas assim, eram passadas a ver outros treinadores e hoje com a pandemia fica mais complicado, mas continuamos com um grupo de treinadores, temos um grupo de treinadores amigos e pessoais nos quais há muitos artigos, muitos vídeos, muitas imagens são partilhadas neste grupo e inclusivamente fazemos muitas conferências em conjunto
onde discutimos às vezes tão simples quanto isto, um determinado comentário, um determinado exercício, um determinado vídeo que um de nós viu e que achou interessante em partilhar. E pronto, e ocupo muito tempo também com esse tipo de estratégias para eu próprio estar focado. E qual é a relação, ou qual deve ser a relação dos treinadores com os empresários? Sabemos que são importantes, sabemos que existem, que fazem parte do meio. Como é que o Ricardo lida com isto e como é que... Os empresários, repara, os empresários hoje em dia não são um à parte, fazem parte. Exatamente. E nós temos que perceber que temos que lidar com os empresários de uma forma também bastante honesta, frontal, bem transparente, que é para não existirem aqui quaisquer tipo de dúvidas em relação àquilo que é a posição de cada um, sabendo sempre que, para mim é claro, eu quero os melhores jogadores, eu quero os jogadores mais idênticos com aquilo que é o perfil que eu tracei com as exigências que eu tracei para aquilo que é a minha ideia de jogo. Logicamente que tenho pessoas da minha confiança, com as quais sempre que pedi algo as pessoas trouxeram jogadores com essa mesma competência, mas não mais do que isso. Ou seja, claro, eu sou treinador de futebol, não tenho quaisquer outro tipo de interesses por detrás disto, simplesmente sabemos que são agentes que fazem parte do mundo e nós temos que saber lidar com naturalidade com esse tipo de agentes. Tendo passado aqui durante algum tempo na vertente mais académica, e há cada vez mais diria quase conflito entre aquilo que é o ensino mais formal e depois aquele ensino mais prático dos treinadores que já vieram com alguma base, como é que tu balanceias, digamos assim, esta relação e qual é a tua ideia sobre isto? Olha, eu vou fazer de advogado do diabo. Ok. Porque eu tenho a maior sorte do mundo, porque trabalhei com um ex-treinador, ex-jogador, Michel João Alves, no qual, para mim, provavelmente as pessoas mais sábias do futebol, ao nível de ler o jogo, das alterações táticas do próprio jogo, dos timings, dos momentos, alguém com uma sabedoria enorme, e era alguém vindo claramente da prática, e trabalhei com o Michel José Peseiro, provavelmente um dos catedráticos do ponto de vista, hoje em dia, que ainda na prática, e muito bem, na prática, com conhecimento de todas as áreas, provavelmente os mais desenvolvidos de todos, pelo menos com muito conhecimento. O que significa que então eu fiquei muito bem servido. Trabalhei com os dois e continuo a achar que há espaço para todos, no futebol. Logicamente tem que existir respeito, quer de uma parte, quer de outra, porque nem de um lado se sabe tudo, nem do outro lado se sabe tudo, ou seja, a experiência e o conhecimento jamais ocupam espaço. Por isso, quer de um lado, quer do outro, nós temos que continuar constantemente em reatualização de conteúdos, de métodos, de conhecimento, se nós queremos lá estar, porque senão quem lá está é quem ganha, independentemente de vir de um lado ou de vir do outro. E tu achas que o currículo atual, seja ele mais federativo, no caso UEFA, seja ele licenciatura ou que for mais académico, sentes que está adaptado às necessidades do futebol atual? Sim. Em Portugal trabalha-se muito bem e ensina-se muito bem. Ou seja, prepara-se muito bem os profissionais para a prática. Eu não tenho problema nenhum em delegar e dar responsabilidades a determinados alunos que terminam determinados cursos, nos quais inclusivamente eu tenho alguma ligação. Porquê? Porque sei perfeitamente o que é que está ali. Sei quantas horas eles passaram a aprender um conjunto de instrumentos, de trabalho, a se especializar em determinadas áreas e nós trabalhamos muito bem. Eu tenho a sorte, inclusivamente, de ter feito também uma formação específica na Suíça, quando estive no Servette, na qual, após algum tempo de estar presente nessa formação, nós automaticamente comparamos ambas as situações e vincula essa situação de que nós temos uma boa formação e nós temos uma boa formação de treinadores. E tanto é que, repara, a nossa formação hoje em dia forma jogadores com muita facilidade. As seleções hoje têm o efeito que têm, os resultados que têm, fruto do trabalho de quem? Dos clubes. Por mérito que as federações têm, que a Federação tenha, não tiro mérito em outros, pelo contrário, excelente trabalho também que a Federação tem feito nos últimos anos, mas municiado muito pelo trabalho que todos os clubes portugueses na formação têm feito nos últimos anos. Isto é fruto de quem? Quem é que trabalha na formação? São jovens treinadores. São jovens que vêm de terminar as suas formações
que estão na prática, uns melhores do que outros, lógico, com mais competência, com mais experiência, mas que acabam por ter na prática já um background e uma capacidade de trabalho muito, muito importante que ajuda a que os jovens se formem com muito mais competência. E puxando aí a parte da federação, hoje em dia temos um futebol feminino que está a crescer, que se está a desenvolver cada vez mais. Tu achas que pode ser... Primeiro, como é que vês esse desenvolvimento nos próximos anos? Também já estiveste fora em alguns contextos, portanto tens alguma noção sobre o que se pratica fora de Portugal, mas acima de tudo sentes que o futebol feminino é um espaço para treinadores se tornarem profissionais e poderem incluir e integrar essas equipas? Claro, o futebol feminino é uma imagem do que é o futebol masculino em Portugal. Logicamente que agora tem uma maior expressão, começa a ter uma maior expressão porque as pessoas também se dedicaram mais a ele, mas não é mais do que isto, não se faz melhor ou pior no futebol feminino do que se faz no futebol masculino. Pode haver ainda um pouco menos de recursos, um pouco menos de atenção, pode haver tudo isso, mas a formação e na base as pessoas que estão no futebol feminino estiveram no futebol masculino e muitos até podem nem ter estado, mas a formação é a mesma. Lógico que se trabalha bem no futebol masculino, logicamente se vai trabalhar bem no futebol feminino, e acredito que daqui a uns anos este desenvolvimento abrupto que teve o futebol masculino, o futebol feminino irá ter. Mas os ecos que tenho e que me chegam é que claramente o desenvolvimento tem sido muito gratificante e tem sido muito grande. E qual influência é que achas, falámos aqui de formação, falámos aqui de treinadores cada vez mais preparados, qual influência que uma plataforma como a Foot Magazine e as suas atividades podem ter para os membros e para as pessoas e para os treinadores que querem cá chegar? Toda. Hoje em dia nós não vivemos sem as redes sociais, não vivemos sem as plataformas, não vivemos sem os YouTubes, etc, etc. Porquê? Porque queremos mais informação. Todos nós, a primeira coisa que fazemos quando nos levantamos, provavelmente, ou quase todos nós, é pegar no telefone e, para além de ir ver as redes sociais, é ver todas as redes às quais nós estamos conectados. Porquê? Porque há sempre alguma coisa, e este tipo de mecanismos vai claramente ajudar os jovens treinadores e os treinadores experientes a estar próximo da informação, que é tudo aquilo que nós queremos. Certo? Se temos plataformas que nos municiam, que nos dão aquilo que nós queremos, sem termos que nos mexer muito, porque nós também somos preguiçosos, né? Como qualquer ser humano, se nos derem aquilo que nós queremos sem a gente ter que nos mexer muito à procura, então estamos no nosso sofá da sala, estamos tranquilos. E como é que é o Ricardo do ponto de vista da partilha? Sentes-te um treinador que gosta de partilhar? Sentes um treinador que tem esse gosto e que procura também esses momentos? Claramente, eu sou alguém que gosto muito de partilhar, aliás, para além de partilhar, gosto muito de comunicar e de procurar outro tipo de partilhas, ou seja, quem partilhe também. Logicamente, não gosto de estar constantemente a aparecer e a partilhar, ou seja, sou alguém pacato, tranquilo, gosto quando as pessoas me pedem, gosto de ser útil, gosto que a minha partilha seja útil. Se é partilhar por partilhar, só para aparecer, não entra no meu jogo. Mas se for para partilhar, porque sei que aquilo que vou partilhar, vou ajudar alguém, vou ajudar determinado treinador, independentemente do nível, que sei que vou colaborar com ele, aí podem contar comigo, não tem qualquer problema. E que treinador, que colega é que gostavas de ver entrevistado por nós da mesma forma que estamos a fazer contigo? Olha, eu acho que para vir este tipo de entrevistas tem que ser alguém que traga conteúdo. Certo. Falei dos dois nomes anteriores, do Mr. João Alves e do Mr. José Peseiro. Acho que qualquer um dos dois seriam bons entrevistados. Tendo o Mr. José Peseiro um conjunto de valências e um conjunto de áreas de domínio, até como professor e ex-formador e continua a ser formador também, acho que encaixava perfeitamente no perfil e acho que poderia dar uma entrevista muito interessante para vocês. Fica o convite para o Mr. José Peseiro para se juntar a nós. Uma pergunta, histórias engraçadas, sabemos que o futebol é um misto de emoções e sobe e desce de emocional. Histórias engraçadas e situações mais caricatas que possas contar, obviamente. Há muitas histórias no futebol, muitas histórias, eu tenho muitas, graças a Deus sempre trabalhei com maltinha muito porreira, o Mr. Eduardinho, nos tempos de Mr. Peseiro, com o Alexandre, o amigo Alexandre, com o Nuno, presumo agora, o Daniel, maltinha muito porreira, nós temos muitas histórias. Deixa cá ver. Olha, nós nos Emirados uma vez, nós tínhamos no Al-Warda, fomos estagiar para a Alemanha.
Isto é uma história simples, sem nada de picante, para poder... Sim, para poder para ouvir toda a gente. Exatamente, toda a gente pode ouvir. E então nós fomos em Marienfeld, a seleção chegou a estagiar também lá. E então, atrás do nosso campo tinha um lago. O Mister José fez um trabalho de finalização, as bolas foram todas para o lago. E nós começámos a ver, nós tínhamos 5 senhores de suporte, um staff de suporte, os roupeiros, né? Tudo malta, todos indianos. E eles tinham um bocadinho aversão à água. Eu pensei até que eles não sabiam nadar, mas não gostam de água, muito. Pelo menos aqueles 5 colegas. E então estavam todos braços cruzados no final do treino, à porta, junto ao lago, olhar para o lago, abanar a cabeça, que é tradicional também no povo indiano, como é que vamos tirar as bolas? E nós chegámos lá, quer dizer, as bolas, tu e agora, amanhã, no balls, no training, no balls. Não havia treino, não havia bolas. Obrigou-nos a fazer o quê? Então ficaram malucos com os airbodies, com os bonecos insufláveis. Nós, equipa técnica, juntámos 3 bonecos com corda, aquelas cordas, as cordas de saltar, telemetria, atámos os bonecos, fizemos uma jangada para ir apanhar as bolas. No dia a seguir não tinha as bolas. E eles ficaram encantados com a nossa solução. Nós conseguimos, até fui eu inclusivamente, depois fui para cima por ser o mais leve, o mais pequenino. E o que é facto é que a jangada funcionou, até temos vários vídeos sobre isso. E nós conseguimos apanhar as bolas todas e no dia a seguir treinámos, tínhamos bolas. Se dependesse dos amigos não havia treino porque não havia bola. Ainda lá estavam as bolas. Porque este local, gostava de saber onde é que estamos, primeiro, identificares aqui o local. Nós estamos no campo municipal da Ruda do Rosense, da Ruda dos Vinhos, que é um campo municipal. Foi aqui que eu comecei a minha prática, foi aqui que eu joguei a menino. Hoje já não é nada disto. Hoje é um campo que tem sintético, tem balneários, tem algumas condições. Na altura era um pelado com a antiga cal que marcava as linhas, se caíssemos em cima da linha ficávamos todos queimados. E com os balneários velhinhos, com água caía à gota, mas eu achei por bem, sendo eu da Ruda dos Vinhos e sendo aqui que começou também muito o gosto que tenho pelo futebol, ser giro e interessante fazermos aqui a entrevista. Em que outro local é que podíamos estar, se não fosse aqui a Ruda dos Vinhos? Olha, vários estádios. Eu, por exemplo, podia ser no estádio, há vários estádios, mas no Estádio Nacional, que é um estádio que eu tenho um carinho enorme, por termos jogado lá uma final da Taça, provavelmente os momentos mais difíceis na minha carreira enquanto treinador. Perdemos a final da Taça para o Braga, nós no Porto, mas é um estádio mítico, é um estádio que eu gosto muito, acho que é um estádio muito lindo, que é um monumento nacional mesmo. Mas outros momentos, tudo o que sejam campos de futebol, espaços verdes com relva curtinha para se praticar um bom jogo, um bom treino, para mim seria sempre um bom espaço para uma entrevista. E onde é que te vês daqui a 5 anos? Essa é uma pergunta muito difícil, sabes porquê? Porque olha, o futebol muda tudo tão rápido e as oportunidades surgem tão rápido, podemos estar aqui e amanhã já não estar. No bom sentido, atenção. Sim, claro. Não está porque o futebol nos proporcionou, porque se eu olhar para os próximos 5 anos, como olhei para os meus últimos 5 anos, estive nos Emirados, no Egito, na Suíça, em vários clubes em Portugal, no qual vivi em Porto, Braga, Lisboa, ou seja, em 5 anos todos estes quilómetros, projetar os próximos 5 anos, espero que seja com menos quilómetros e com menos viagens em cima, mas com o mesmo sucesso e com a mesma dimensão, e já ficaria muito feliz. Ligado ao futebol sempre? Sem dúvida, ligado ao futebol. Não faz sentido não estar ligado ao futebol. E última mensagem para as pessoas e para os treinadores que também querem chegar um dia ao contexto profissional? A melhor mensagem que eu posso dar é sejam iguais a eles próprios. Okay. Acho que é uma questão de personalidade. Sermos nós. Depois tudo o resto vem por acréscimo, porque aquilo que é competência para mim pode não ser competência para ti ou para outro. Aquilo que um presidente vê pode não ser aquilo que outro presidente vê. Quando nós achamos que estamos a fazer bem, outros podem achar que nós estamos a fazer mal. Daí, em primeiro lugar, temos de sermos confiantes connosco próprios. Temos confiança naquilo que nós queremos fazer e naquilo que nós somos, em quem nós somos. A partir daí, acho que é um processo natural. E as coisas vão surgindo naturalmente, os convites, as propostas, os projetos, e
E pronto, e o futebol é isto, o futebol vai evoluindo e nós temos que evoluir com o futebol naturalmente. Ricardo, muito obrigado por este bocadinho e esperamos ver-te no ativo em breve. Obrigado eu e muito sucesso para a vossa plataforma, e sempre precisarem estou disponível para ajudar, partilhar, no que quer que seja. Obrigado. Obrigado.